por nos ter de estarmos aqui hoje, não é? E é uma satisfação para nós. Nós vamos fazer um momento musical. Já agradeço também a presença do pessoal, né, que está aí pela internet, está no Zoom, não é, acompanhando. Sejam bem-vindos, que esse momento possa ser bastante produtivo para nós todos, ok? Espero que vocês gostem. E nós vamos começar exercitando a paciência. Já ouviram falar em paciência? Porque vocês não ouviram ainda, mas vão ter que fazer o exercício, porque, por incrível que pareça, eu vou tentar tocar e tentar cantar. E vocês vão ter que ter paciência. Podemos combinar assim? A gente faz aqui essa preparação de ambiente. E mesmo porque a gente tem um musicista aqui, rapaz, o André, viu, Tânia? Tânia, onde é que tá Tânia? Então, aqui também, Beth, tem aqui o André que toca violão, viu? Pode fazer as preparações aí de ambiente, é muito gostoso. Tem a Grau que canta. E tem o pessoal que canta? Quem canta? Grau. Ah, então aí, eu já está preparando. Já tem quem toca e quem canta em grau. Fica mais fácil. Essa música, gente, se chama Súplica a Jesus. É uma verdadeira prece. Ela é de Adriano Gomes, um amigo querido de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Né? Você é da onde, amigo? Marcel, Alagoas. Ah, sim. Então vamos lá. Jesus no silêncio da prece, Deus que tens a te pedem mais, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor. E sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem Jesus ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Pessoa para compor uma melodia dessa tem que estar inspirado, né? E vocês, para ouvirem esse cantor, tem que estar com paciência. Queridos, queridas, que honra estar aqui, viu? Nós vamos falar sobre um tema tão importante, tão atual, tão necessário da gente conversar, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Quem se acha pronto? Pronto para a vida? Quem se acha preparado? Eu tento. Quem está falando? Quem se acha preparado em condições de enfrentar as situações que a vida nos oferta? Passar pelas provas
e dizer assim: eu já estou plenamente em condições de tirar de letra, sem nenhum problema. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Essa visão otimista, ela é fundamental, né? Nós vamos aqui nos fundamentar num capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já ouviram falar do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 17? Sede perfeitos. Olha que bonito. A proposta desse capítulo é aquele ensinamento de Jesus quando diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Toda vez que a gente ouve isso, assim, parece ser extremamente fácil, né? Ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. De repente, nós vamos imaginar: a gente vai dar conta de ser perfeito assim? Nós conseguiremos ser perfeitos como Deus? Jamais. Porque Deus é Pai. Nós somos filhos. Deus é o Criador. Nós somos criaturas. Mas nós podemos atingir a perfeição relativa a que todos estamos destinados. Não podemos ser perfeitos como Deus, porque Deus é o absoluto. Mas a gente pode alcançar, em cada dia da nossa existência, um passo desse degrau evolutivo para atingirmos a perfeição. Vai ser fácil? Mas também não é impossível. E a gente fica imaginando os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que vem como uma luva para a nossa mão, um chapéu para a nossa cabeça, uma meia para o nosso pé, porque é exatamente a medida de que nós temos necessidade. Todos estamos aqui por uma razão. Não ao acaso. Tudo tem um sentido, tem um propósito. E a gente só precisa saber qual é esse propósito. Eu queria começar esse nosso encontro de um jeito diferente. Se a Tânia e a direção da casa permitirem, por favor. Eu gostaria que o pessoal aí do Zoom, por favor, vão nos acompanhando, tá, queridos? Vocês podem imaginar essa cena, mas o senhor que está com essa blusa combinando com a minha, como é que é seu nome? Ele não fala português. Ah, não fala português. Não, ele veio, a gente explicou que tá ótimo. infelizmente não tá sabe. bem. Mas seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, ele fala português? Não. Também não. Translate. Então vem aqui, Beth. Você, a gente está combinando. Hi. O pessoal vai fazendo a tradução aí. Olha, com a Beth aqui, a minha querida amiga, olhando para você dando problema. Vamos só começar de um jeito que a gente vai sentir mais à vontade. Aqui a gente vai fazer uma palestra, mas é uma palestra um pouco diferente, vocês permitiram. A casa já permitiu, então a gente já está fazendo assim. Então eu queria que cada um se levantasse ao lado do outro e ficasse assim de frente, como o Beth e eu estamos. Por favor, em dupla. Acho que eu fico com a Sandra. É impressionante, né? A mulher sempre cuidando. Uma dupla de três. Olha, então, aí tem. Observem aqui, vão acompanhando a dupla. O pessoal que não fala português, por favor, tenha aí o apoio. Tá? Então, olha, nós vamos aqui de frente, um para o outro. Nós vamos colocar o nosso pé, assim, dar como se fosse um passo, pé direito à frente. Então, ok? Todo mundo fez isso, tá? Aí nós vamos colocar a nossa mão direita no ombro do nosso interlocutor. Tá bem? Ok? Estão se sentindo à vontade, confortáveis? Ok? Agora a gente faz o seguinte: olhem nos olhos da pessoa que está à sua frente. Com tudo que você tiver de melhor, ofereça para ela. E agora sim, coração, pode completar o abraço.
Olha, qual o significado de um abraço? Troca de energia. Troca de energia. O abraço é algo tão importante. Ele é tão importante que eu não sei o que significa. O que significa um abraço para vocês? Expressão de amor. Expressão de amor. Carinho. Carinho. Doação. Suporte. Cuidado. Acolhimento. Cuidado. O abraço é uma via de mão? E eu acho que é segurança também, né? Segurança. É uma via de mão dupla, porque é tão interessante, não há como você dar um abraço sem receber. Algo tão lindo, né? Você dá um abraço, do you understood? Tem que ir traduzindo aí, por favor. Quando a gente abraça, nós recebemos um abraço. E quando a gente se abraça ao encontro de dois corações. E quando a gente, antes de abraçar, realmente olha para os outros, olha nos olhos, quero ver o que você me diz. É tão bom porque a gente enxerga além do corpo, a gente enxerga a alma. Disse que os olhos são as janelas da alma. Então a gente enxerga mais profundamente. E o abraço é essa via de mão dupla. Eu abraço e ao mesmo tempo sou abraçado. E eu me sinto fortalecido, acolhido, amparado, assistido, protegido, fortalecido e sigo em frente. Quantos abraços a gente dá? Uma pessoa que está conosco por dia. Dado momento da viagem aqui, vindo para Austin, de Dallas, paramos num posto para abastecer, eu acho mal barato, né? Aqui, assim, o pessoal vai para o carro, tira lá, como deve ser, né? Pega, abastece o carro, paga tudo direitinho. No Brasil é um pouco diferente. Às vezes no Brasil você tem o pessoal que está abastecendo ali com o frentista, acabou de abastecer o carro, sai embora com o carro, nem paga nada. É impressionante. Acontece, mas é de vez em quando só. E aí, então, a Fernandinha falou, me dá um abraço. Eu falei, ela está carente. Impressionante, né? Mas a gente deu um abraço. E o abraço quem ganhou? Quem deu? Se a gente dá um abraço no outro, a gente também recebe um abraço. E nesse abraço, essa troca de energia. É uma verdadeira energização. Nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos como que se revitalizados. E aí, quando a gente sente isso, não é, Beth? A gente se emociona. Por que a gente se emociona? Porque é bom. Porque é gostoso. O abraço, ele precisa ser mais exercitado junto daqueles a quem amamos. Às vezes a gente sente saudade do filho que está distante, já está morando, né, em outro estado, eventualmente em outro país. Ai, que vontade de dar um abraço. A primeira coisa que a gente faz quando vê esse ente querido é abraçá-lo. Porque o abraço é como se dizendo assim, olha, eu amo você. E a demonstração do amor é algo fundamental para que todos sejamos felizes. E para que a gente possa demonstrar o que nós temos dentro de nós mesmos. Chico Xavier escreveu esse livro aqui, que é do Espírito Emmanuel, hoje. Madre Teresa de Calcutá, sendo entrevistada, respondendo a mais de 20 perguntas, ela respondeu a duas, especialmente. Quando o entrevistador colocou assim, qual é o melhor dia para a senhora? Qual foi a resposta que ela deu? Qual é o melhor dia para a senhora? Hoje. Hoje. Qual é a melhor hora? Agora. O melhor dia? A melhor hora? Temos alguma dúvida? Por que então não fazer o que precisa ser feito? Por que a gente titubeia? Por que a gente ainda sente dúvida? Por que a gente ainda não se decidiu? Por que a gente ainda não deu o passo que deveria dar? O que está faltando para nós?
E quando a gente fala em perfeição, que nós estamos tão distantes, quando a gente pega a escala que Allan Kardec estabeleceu no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, se lembram? Há muitas moradas na casa de meu pai, que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Ele coloca a questão dos mundos primitivos. Olha como vocês são bonitos ali, mundos, né? Mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. 5 categorias. Olha que beleza. Os primitivos são destinados às primeiras encarnações. Mundo de expiação e provas, onde é o império do mal. A Terra está em que situação mesmo, gente? Expiação e provas. Por isso há o império do mal, temporariamente aqui. Mundo de regeneração, onde há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. O mundo ditoso feliz, o império do bem. E o mundo celeste, o divino, só existe o bem. É destinado às encarnações dos espíritos puros. Se o mundo primitivo é destinado aos, né, às primeiras encarnações, o mundo celeste ou divino, às últimas encarnações. É um contraponto, não é isso? Se o mundo de expiação e provas tem o império do mal, o mundo ditoso e feliz tem o império do bem. Olha que maravilha! Então, um contraponto. E aí resta, eu não posso separar os dedos, porque senão nós transformamos algo que não pode ser mostrado. Nós estamos indo para esse mundo aqui, ó, que é um mundo de regeneração, onde haverá uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Sabe o que é o mundo de regeneração? É um mundo de transição. O que nós estamos vivendo agora é uma transição para adentrarmos o mundo de transição. Isso significa estar em trânsito, que nós estamos em movimento. Estar em movimento é sair da zona de conforto. Vale dizer que nós não estaremos absolutamente acomodados, porque a gente vai ter que se movimentar. E em nos movimentando, nós precisamos mudar. Quem é que gosta de mudança aqui, por favor, venha à frente e se justifique agora. Do you like change? Como se diz isso? Tá certo? Quem é que gosta de mudar? A gente resiste um pouco à mudança, não é isso? Porque a mudança, ela incomoda. Eu tenho que fazer uma série de coisas que eu não gostaria. De repente, eu vou deixar tudo que está já estabelecido, não é? Eu tenho que começar uma vida nova. Mas a vida nos pede a renovação constante. Nós precisamos nos renovar. Nós precisamos melhorar-nos o tempo todo. A mudança, então, é uma imposição da vida, da qual a gente não pode fugir. Por isso que a gente precisa ter resiliência. Se quiser, eu posso falar slowly. Precisa? Mais devagar? Tá bom o ritmo? Então, veja. Nós temos a resistência à mudança. Porque a mudança vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Mas a lei da vida nos impõe mudar. Por isso é importante a gente ter aquela tal da resiliência. Já ouviram falar? Resiliência. Resiliência é quando você pega, por exemplo, um travesseiro. Travesseiro você abraça, você amassa o travesseiro, não amassa? Mas aqui os travesseiros são de boa qualidade, não são? Quando você abraça o travesseiro, você amassa. Quando você solta, ele volta o quê? Para a posição anterior. Isso é resiliência. No sentido material, é a capacidade de um objeto de voltar à sua posição anterior após sofrer um impacto. Captou a mensagem? No sentido humano, Viktor Frankl vem nos trazer o conceito de resiliência como a capacidade de adaptação do ser humano à mudança. A senhora está chorando? Está emocionada? Essa capacidade de aceitar o que está acontecendo. Mas não é aceitar de uma maneira, assim, passiva, mas sim pacífica. Porque eu sou um agente de mudança.
Eu não vou meramente observar o que está acontecendo, ficar de braços cruzados, como se fosse um mero espectador da realidade. Eu sou um agente de mudança. Eu sou aquele que consigo empreender, realizar, conquistar, modificar. Isso é fundamental. A resiliência é a capacidade que nós temos de acompanhar as mudanças externas, processando-as internamente, num processo adaptativo. É por isso que na evolução das espécies de Charles Darwin, os seres que sobreviveram às intempéries foram aqueles que tiveram a capacidade, então, de se adaptar às mudanças. Esses sobreviveram, os outros não. O ser humano, segundo Viktor Frankl, precisa, então, se adaptar. Para isso, nós precisamos ser flexíveis. Não é só a resistência. Porque a resistência, nós somos fortes, fortes. De repente vem um impacto que acontece, quebra. Broke. Quebra. Aí nós nos sentimos como? Quebrados. Não são só finanças, mas também nós vamos nos sentir assim, baixo astral, baixa autoestima, como se não tivéssemos condições. Ser flexível é quando nós somos quais, quem é do interior vai entender essa linguagem aqui que eu estou falando, quais varas de bambu. Alguém já viu bambu? E quando verde, ele enverga para lá, enverga para cá. Quando você puxa, ele faz esse movimento e depois ele se apruma. Olha, com esses gestos aí, não precisa nem de tradução simultânea, confere? Então, volta ao ponto que estava antes. Ou seja, não se deixa abater. Isso é resiliência. Isso é flexibilidade. Quando eu sou flexível, vem a pancada, eu não quebro, eu me adapto. Eu ajo com inteligência estratégica a ponto de aceitar aquela mudança que me impõe. Porque eu não vou ter mais escolha, eu preciso mudar. E ao mudar, eu consigo enxergar o que é melhor. Qual é o melhor dia para mudar? Qual a melhor hora? O que está nos faltando? Olha, nós somos assim, seres divinos. Alguém tem dúvida? Qual é a maior prova da bondade de Deus na nossa vida? A nossa própria vida. Nós existimos, André. A maior demonstração de amor divino é a nossa vida. E Deus é tão bom que Ele nos criou concedendo-nos a vida e, ao mesmo tempo, também nos dando um legado que é a imortalidade. Veja, nós somos imortais. Significa que nós nunca vamos morrer. Claro, somos imortais, né? Alguém tinha dúvida? Mas nós, de um modo geral, ainda temos dificuldades em acreditar nisso. E se acreditamos em internalizar esse conceito da imortalidade, esse conceito que faz toda a diferença, segundo o próprio Allan Kardec, para explicar, se nós não tivermos a visão da vida futura, considerando que somos imortais, nós não vamos entender boa parte das lições de Jesus, o seu evangelho, que é a boa nova, que nos inova, porque nos renova, porque nos transforma, porque nos melhora. Toda vez que vocês gostarem de alguma coisa, espontaneamente, se quiserem se manifestar, podem se manifestar, tá bom? Se quiserem aplaudir, podem aplaudir. Se não quiserem, não aplaudem. Porque vocês vão aplaudir o conceito, vão aplaudir o autor que eu citar, não será a minha que eu pego, tá? Isso que eles falam aqui é o que menos importa. Apenas o intermediário. Então, pode ficar à vontade, espontaneamente, tá bom? Espontaneamente, gente. Eita, André, que ânimo é esse, né? Ele está filmando, está fotografando, está gravando, então tem que ter ali toda a educação. Que coisa linda. Veja, nós somos imortais. Isso simplesmente faz toda a diferença. Porque quando nós acreditamos na imortalidade,
a nossa vida se transforma. Porque não é só o agora, o presente, mas eu tenho que me ocupar do futuro, não me preocupar com o futuro. Porque quando eu me preocupo, eu me amarro. Quando eu me ocupo, eu me liberto, posto que resiliente, consequentemente flexível. Não apenas resistente e às vezes duro diante do impacto que nos chega. Eu estou conseguindo lidar com o dia a dia, com o desafio que a vida me apresenta. Então, eu vou sentir que estou caminhando. Estou dando um passo de cada vez. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém também é Mulher Maravilha. Mas todos nós damos conta da nossa própria existência. Somos capazes de gerenciar a nossa própria existência e a nossa vida, que está praticamente constituída de 5 facetas, 5 partes, 5 etapas, 5 pontos. O primeiro é o pessoal. Eu sou uma pessoa, persona. Eu sou um ser representado na atual existência através de uma forma, de um corpo físico na presente encarnação. Confere? Então, quem é você? Eu? Eu? Sou eu. Eu sou eu? Eu sou eu. Eu sou você? Não. Não. Então, quem é você? Quando a gente pergunta quem é você? I don't know. Eu sou Sente lá, Márcia. vai traduzindo isso. Quem sou eu? Eu sou Márcia. Você é Márcia. Quando a gente pergunta no pronome interrogativo quem, nós estamos dirigindo a pessoa. Quem é você? Márcia. Márcia. Márcia Dossa. Márcia Dossa? Tem mais algum nome? Márcia Sampaio Dossa. Ah, por favor, né? Então, Márcia Sampaio Dossa. Através de um registro civil. Algum documento que vai dar, então, a identificação de Márcia. A Márcia é uma personalidade. Quem é você? Eu continuo a ser meu eu divino. Quem é? Ela está em profunda pessoa. Quem é você? Roberta. Quem é você? Adriana. Quem é você? Quem é você? Fernanda. Quem é você? Olha, Nessa vejamos. encarnação, eu Nessa... recebi o nome de Mose de Castro Ramalho. Ah, mas é por isso esse nome assim está tão precioso, né? Que lindo. Nessa encarnação. Isso. Mas eu sou eu. Na presente existência, eu aqui encarnado sou a personalidade. Porque tem um nome que me identifica. Ponto até aqui. Por isso que quando pergunta quem sou, eu respondo meu nome. Porque eu tenho um nome. Eu tenho uma colega que outro dia saí para caminhar em Brasília e ela tem um cachorro chamado Apolo. Olha que lindo o nome. E eu adoro animais. E a gente saiu assim, saí para caminhar, de repente encontrei esta colega, ela estava com Apolo e começamos a conversar. Ela ficou 1h30 conversando comigo e estava contando a sua vida. Dizem assim que nós, homens, falamos 5.000 palavras por dia. Traduza isso para ele, por favor. E a mulher? E a mulher apenas 17.000 palavras. Então ela estava falando, conversando e tal. E de vez em quando eu tinha um espaço para respirar. E ela foi contando cada coisa impressionante. Numa 1h30 de conversa eu aprendi tanto. Ela foi ter o registro civil dela com 15 anos de idade. Até então ela não existia nesta existência. Não tinha o registro civil. Não tinha como ser identificada. Olha que coisa impressionante. Então nós temos uma faceta pessoal, que é a nossa persona, a personalidade, o que me identifica na atual existência. É isso aí. Exatamente isso. E eu sou identificado através de um nome. Eu, por exemplo, sou Geraldo Campetti Sobrinho.
nada mais expressivo do que Geraldo. Geraldo. Aí, sobrinho, porque é um grau de parentesco em homenagem ao meu tio, que é o irmão mais novo do papaizinho. Que coisa linda, não é? Então, se fosse o Geraldo sobrinho, eu sou praticamente ninguém. Mas eu sou Campete, aí tem o sobrenome, aquela coisa toda. Então, como pode Geraldo Campete sobrinho, fica até bonito, não fica? Ficou lindo? Tudo bem. Mas isso não é o mais importante. O importante é que cada um de nós tem o seu nome, a sua identificação. Eu preciso cuidar da minha persona, da minha máscara. Eu nem reviso a máscara. André, você está me pegando aqui, né? Vê se caminhando um pouquinho. Ah, sim. Tá, né? Então tudo bem. Só Só te tá vendo. vendo ali? Está de costas. Eu estou descosta, gente. Mas desculpa, né? O que acontece? Eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, fazer exercícios, me alimentar direitinho, porque essa é a minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa. Eu não posso descurar dessa pessoa, porque na presente encarnação eu tive a grande oportunidade de renascer num novo corpo, que me é a forma pela qual eu me comunico. O corpo é o meu instrumento de comunicação com o meio ambiente. Então, eu preciso cuidar direitinho. Fazer tudo o que for necessário. Então, nada de vícios, de abusos, essas coisas todas. Eu preciso cuidar. André Luiz fala para nós, até assim, que a gente está em Respostas da Vida, um livro interessante que a FEB está editando em parceria com o Ideal, e vai dizer que a gente até seria saudável que nós tomássemos um banho de vez em quando, né? Isso depende da cultura e tudo mais, né? Nós que somos, enfim, a maioria de nós aqui toma um banho por dia, não é? E ele fala ainda que a pessoa sensata é aquele que vive para comer, não que come para viver. É isso mesmo ou está invertido? É o contrário, né, gente? Por favor. Então, nós não estamos aqui para viver comendo, mas a gente come para viver. A necessidade, então, é isso. Sem o supérfluo. Tudo que nos sobra deve ser bem aplicado. Viu, seu gestor financeiro? Sabe muito melhor que eu. Porque tudo o que sobra tem um valor para aquele que falta. Onde há opulência, há miséria. Onde há riqueza, há pobreza. Nos Estados Unidos não dá para comparar assim, porque é muito diferente, né? Não é desse jeito. Tem também. Claro que tem. Eu estou aqui só provocando vocês. Ok. Minha faceta pessoal, eu sou uma pessoa que preciso cuidar de mim mesmo. Então, cuidar de mim mesmo. Eu ouvi uma palestra uma vez de um palestrante psicólogo, e ele dizia o seguinte: qual foi a última vez que você se convidou para sair? Nós precisamos do nosso tempo. A solidão na solitude, mas na solidariedade, para que a gente nunca se sinta só. Eu comigo mesmo, numa introspecção, numa viagem para dentro de mim mesmo, me conhecer um pouco no meu próprio corpo, no meu instrumento, porque eu sou um ser divino, mas estou revestido temporariamente de um corpo. Por isso, nós precisamos considerar a faceta pessoal. Eu sou uma pessoa. Mas eu não tenho só essa faceta na minha vida, só essa parte. Eu também tenho um cuidado especial que eu não posso nunca desprezar, que eu sou um ser familiar. Eu nasci numa família. Eu tive a oportunidade de retornar a esta existência, ou a vida, ou a existência corporal, através da encarnação, numa família. Os meus pais, sejam afetivos, sejam consanguíneos, seja de que forma for, através daqueles que me cuidam, eu tenho, de certa forma, uma família. E esta família me abriga, me acolhe. É por isso que o centro espírita, como esta casa, também precisa ser vista como um lar. Porque nós todos somos irmãos. E logo constituímos uma só família. E a família se ama. É onde a gente aprende a desenvolver os laços do verdadeiro amor.
aparando as arestas, porque em família nem sempre a gente nasce, né, entre aqueles espíritos que estão afins. Concorda? Às vezes a gente vai estar diante daqueles que são desafetos. Nem sempre com os pares, às vezes com os ímpares. É isso? Então a gente precisa aprender a trabalhar juntos. A família seja isso. A oportunidade do crescimento. Por isso, cuidar de mim mesmo, em termos da personalidade, cuidar da família, respeitando o outro, o próximo, aprendendo a agradecer. Só pelo fato de estarmos aqui hoje, nós devemos gratidão aos nossos pais. Independentemente da condição, da situação deles. A gente deve agradecer. Se não fossem eles, não estaríamos aqui hoje. Mas nós temos uma outra faceta na nossa vida, que é a social. Eu sou um ser social. Eu preciso viver em sociedade. Eu preciso me relacionar. Allan Kardec diz na Lei do Progresso, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que o homem só, o eremita, ele não evolui. Ele não se desenvolve, não progride. Nós precisamos da relação com o outro para poder prosseguir evoluindo. Porque o outro, muitas vezes, me conhece mais do que eu próprio. Confere? Ele vai apontar algumas coisas que talvez eu tenha dificuldade de enxergar em mim mesmo. Então, eu preciso olhar para o outro como um irmão também, numa sociedade mais ampla, num ambiente que seja aquele ambiente que eu estou, não é, na sociedade, na casa espírita, na família, ampliando também no trabalho, enfim. Aonde for, onde estiver, eu sou um ser social. Eu sou um ser gregário. Desde McLuhan, já trazendo a ideia da aldeia global, vocês se lembram disso? Não há mais fronteiras, não há mais distâncias. Emmanuel diz para nós que vivemos num regime de interdependência. Nós somos seres que nos dependemos mutuamente. Nós precisamos do outro. Não há como evoluir sozinho. Por isso somos seres gregários sociais. E precisamos da relação. A inter-relação pessoal é que vai facilitar o nosso desenvolvimento, porque aí é que a gente aprende. Então, além de ser uma pessoa, além do aspecto familiar, eu preciso cuidar do aspecto social. Além disso, do aspecto profissional. Eu sou um ser profissional. Eu tenho uma atividade, um serviço, um trabalho, um emprego, seja o que for. Nem sempre eu faço o que gosto, concordam? Mas eu sempre devo gostar do que estou fazendo. No Espiritismo, assim dizem os estudiosos, os especialistas, os humanistas. No Espiritismo, por exemplo, nós temos a oportunidade, aqueles que estão conhecendo agora, e nós somos sempre aprendizes em termos do Espiritismo, nós temos a oportunidade de fazer o que nós gostamos e gostar do que nós estamos fazendo. Porque a atividade espírita é uma bênção. É uma grande oportunidade que a gente tem de ampliar os laços da fraternidade, da solidariedade, do entendimento, da compreensão, da paz no mundo, que começa dentro de mim mesmo. Então, essa questão de nós sermos seres que vamos nos dedicar ao trabalho, estamos ali com alguns poucos exemplares do Conduta Espírita, um livrinho de bolsa, assim, que vai falar do trabalho, como é que a gente deve trabalhar. Está disponível para vocês, para quem quiser. Qual a nossa postura diante do trabalho profissional que a gente tem para fazer? Às vezes chega assim, nossa, Campete, coisa chata, tem que trabalhar. Quem que gosta de trabalhar aqui, por favor? Permaneça como está, permaneça como está. Todos nós gostamos de trabalhar, né? Impressionante. Qual o melhor dia da semana para nós? Segunda-feira, olha que maravilha. É hoje, olha, já está hoje, ele está hoje. Olha, só tem 3 exemplares. Hoje vai acabar rapidinho. Hoje é o melhor. Mas a gente costuma dizer assim, contando de segunda a domingo, não é isso? A semana começa quando mesmo? Começa no domingo. Começa no domingo. Começa a semana no dia de descanso. E acaba a semana no dia de descanso. E a gente ainda quer mais feriado. Não sei se acho que não acontece aqui, mas é um costume nosso lá, né? Então, veja, começa a semana no domingo. Você está acompanhando, jovem? Ok?
Yes? Quase tudo. Começa então no domingo, que é um dia de descanso, entra na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana em que a gente vai efetivamente profissionalmente, não é? E aí a gente costuma dizer, nossa, qual é o dia que eu mais gosto da semana? Segunda, né? Está sendo sincero, honesto? Sexta por quê? Sextou, agora sextou, né? Olha, não, é sério mesmo. Qual o dia que vocês acham que é o melhor da semana? Para vocês, para cada um de vocês. Sexta. Sábado. Certo. Quem mais? Só sexta e sábado é melhor para todo mundo aqui? Eu vou falar o meu. O pessoal da internet pode participar? Não, eles falam também, não? Pode. Vai. Se tiver, abre o microfone e fala. Qual que é o melhor dia aí, aquele sorriso lindo lá? Por favor. It is Friday for David. Yes? Friday? Yeah. Friday. Everybody likes Friday. I agree. And for you? Saturday. Sábado. Ah, ótimo. Fala. Todo dia. Eu vou dizer para você. O pessoal vai falar aí A rapidinho. gente teve uma sexta-feira ali no chat. No chat, sexta-feira. Uma sexta-feira. Sábado. Uma sexta-feira. Quem dá mais? Alguém falou sábado. Sábado. Uma sábado, olha. Gente, na casa espírita não pode fazer bingo, não. Peraí. Ó, Sexta. temos 3 sextas e um sábado. Tá ótimo. Tá. Tem 4 participantes aqui? Não, temos 17. Pessoal, pode ir participando, viu? Abra aí o chat e vão escrevendo. Sabe qual é o melhor dia que eu acho para mim? Posso revelar? Wednesday. Uau! Sabe por quê? É na metade. Mas a voz da sabedoria não deixa eu revelar. É porque já passaram a segunda e a terça, já estamos chegando na quinta e sexta, para chegar no sábado e domingo. Né? Mas assim, o melhor dia da semana, falando sério, é o dia que nós estamos vivendo. Porque dizem que o dia, segunda-feira, como é que fala segunda-feira em inglês? Monday. Que, né, segunda-feira seria o dia mundial da preguiça. E do que? Da dieta também? Sempre vai começar na Ainda bem que isso é só com as mulheres. Impressionante. Mas assim, o melhor dia para a gente viver é aquele dia que nós estamos vivendo. O melhor dia para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível, qual é? Hoje. Hoje é que dia mesmo da semana? Sexta, o pessoal lá estava certo, hein? É porque hoje é sexta. Casualmente ou não casualmente. Mas é o dia que eu tenho à minha disposição. Então, profissionalmente, eu não preciso ter um trabalho remunerado necessariamente como um emprego fixo, mas eu posso ter um serviço, uma atividade que me dê algum retorno, que eu possa viver bem, que dê sustentação para mim, para minha família. Isso é importante. Não precisamos ter luxo, mas devemos buscar o conforto. Isso é natural, ok? Podemos ir até as 20h15? Temos, está tranquilo. Está previsto até as 9 hoje. Não é até meia-noite. Ótimo, obrigado. E aí, então, nós temos esse lado profissional na nossa vida que precisa ser valorizado. E aí, além da faceta pessoal, da faceta familiar, da faceta social, profissional, nós temos uma importantíssima. Toca aqui, por favor. Agora sim. Uma faceta espiritual. A faceta espiritual permeia todas. Ela, sem dúvida alguma, é a mais importante. Vocês concordam com isso? O pessoal aí, por favor, do Zoom, digam para nós se concordam. E vocês aqui presentes, fisicamente, concordam?
Por que que essa faceta, esse lado, esse aspecto espiritual é o mais importante? Porque somos seres imortais. Porque somos espíritos, vivendo uma experiência física. Uau! Eu não poderia dizer melhor que essa menina e que essa menina aqui. E realmente, a senhora concorda? A senhora está tão reflexiva. Você, assim, você é de Piracicaba. Não é de Piracicaba. A senhora é de São Paulo. Olha, a metrópole de São Paulo. Mas você que está ao lado, você concorda também? Simone. Está concordando com tudo? Sim. Com tudo o quê? Olha como é importante, não é, Simone? É um resumão para o vestibular. Aliás, no final, a gente não falou aqui, vai ter uma prova no final. A questão espiritual é fundamental. Porque nós somos seres que estamos estagiando aqui na Terra. Vamos passar pela existência física, mas do plano espiritual viemos e para o plano espiritual voltaremos. É a nossa verdadeira pátria. De lá viemos, para lá retornaremos. Mas o papai sempre dizia assim, entendendo o evangelho à maneira dele, na sabedoria da experiência. Feliz daquele que é mais rico ao partir. Feliz o quê? Feliz daquele que é mais rico ao partir do que quando chegou. Porque a nossa trajetória aqui, embora passageira na existência física, tem a sua importância. Mas nós somos seres imortais. E essa imortalidade faz toda a diferença. Por isso nós vamos perceber a condição de espíritos imortais, este legado que Deus nos concede como o maior patrimônio que nós podemos usufruir, porque jamais morreremos. E se jamais morreremos, nós precisamos aprender que vamos conviver conosco para o resto da vida. E essa vida que é imortal chega a ser eterna, porque agora vai não acabar nunca mais. Ou seja, a gente tem que conviver conosco para always. Gente do céu. Mais um troglodita, né? Mas peço desculpas, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Nós vamos conviver conosco para sempre. Porque somos imortais. Aí nós vamos ver. Eu preciso cultivar a espiritualidade. Dá para traduzir, por favor? Coração no rato. Eu preciso cuidar. Porque as mulheres diriam que nós somos FOFOS. Fofo? É FOFOS. O pessoal buscando aí o conjunto das letras forma o quê? É que para nós homens não fica muito bem falar assim, né? A gente diz que o outro é até simpático nessa coisa toda. Mas isso tudo é bagatela. Não é mais importante. Não é? Mas o mais importante é que nós somos realmente seres especiais. Somos tão especiais que somos... Dá para ler aí os lábios? Menino, aqui, ó, para vocês só para eles. Únicos. Eu estava falando só com eles, você na conversa, só com o pessoal ali dos não. Nós somos seres únicos. Deus não cria em regime de cópias. Falamos isso lá, não é? No Kardec Houston. Que bênção! Porque Deus só faz, pode falar, jovem, se não faz em regime de cópias, ele não faz duplicatas, ele só faz únicos, que somos originais. Isso aí, originais. Nós somos originais. Perceberam que ninguém é igual a ninguém?
Vocês repararam? Todo mundo já se viu aqui hoje? O pessoal aí também do Zoom? Já repararam como nós somos bonitos? E modestos também? Agora nós somos perfeitos. Ah, calma, a gente vai chegar lá, não abusa da amizade. E a gente vai sentindo que todos estamos a caminho. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Por sermos seres espirituais, precisamos valorizar aquilo que é essencial. Estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, que Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, criador da teoria da liquidez, escreveu várias obras, 60 obras aproximadamente. Ele fala de tempos líquidos, de medos líquidos, sociedade líquida, já ouviram? Amor líquido. Tudo é líquido. Líquido porque se contrapõe ao que é sólido. Aqui é como se tudo se esvaísse, aqui é como se desse uma certa segurança. Aqui é o transitório, que seria o permanente. Só uma comparação para a gente poder entender. Então, este líquido é como se escorresse pelas nossas mãos e a gente não consegue ter o controle, a gestão. E a gente começa a criar necessidades que não são reais, começamos a inverter os valores e a nos complicar na nossa caminhada. Já vou passar a palavra para o André. Veio no chat alguém falando, até gêmeos são originais. Ah, exatamente. Obrigado pela colaboração. Até os gêmeos são originais. Por que eles são originais? Porque são dois. Se são dois, não são? Mas cada um é, logo são originais. Eu estou entendendo? Ficou claro? Sem confusão. Somos espíritos. Cada um é um indivíduo. E o mais impressionante é que nessa trajetória da valorização do que é essencial, nós estamos agora sendo defrontados com quem? Quem é o nosso maior objeto de confronto nesse instante? Nós mesmos. Quem é o meu principal aliado? Quem é o meu principal adversário? Isso significa que nós temos a força. Isso parece alguma coisa, né? Mas assim, São rios. nós temos a capacidade de agir, de fazer, de concretizar, de empreender e de entregar. Por isso, o lado espiritual é tão importante, tão necessário, indispensável. E nós não podemos descurar, abandonar. Estamos vivendo uma sociedade pós-moderna que é materialista. Alguém tem dúvida quanto a isso? O materialismo faz com que a gente se esqueça do que é essencial. Claro que a gente precisa da matéria. Mas nós não podemos cultivar a matéria como se fosse algo mais importante que a própria essência da vida, que é a verdade. A verdade, segundo Emmanuel no livro Consolador, é a essência da vida imortal. Imortal que nunca acaba. Por isso a verdade é atemporal. A verdade não se confunde com a mentira. É por isso que Jesus, já naquela época, combatia as fake news, dizendo em verdade vos digo. Interessante, não é? Em verdade vos digo. E aí, nós estamos hoje invertendo a situação. Nós buscamos o que é fantasioso, ilusório, o que é fácil, o que é rápido, o que é prazeroso. Vivemos num processo de hedonismo, vivendo pelo prazer de viver, e esquecemos o que é o essencial. Acho que o essencial acabou o livro, né? O essencial. O essencial que diz respeito ao espírito. Essa faceta tão importante. Por isso ela permeia todas as outras. De fato, eu sou um ser íntegro e integral. Eu sou um ser perfectível e inteiro. Veja que coisa bonita. Deus é perfeito.
só poderia ter criado o que é perfeito. Mas nós somos perfectíveis, porque alcançaremos a perfeição relativa que todos estamos destinados. Jamais a absoluta, porque essa pertence a Deus. Mas a relativa que nós conseguimos empreender em cada dia da nossa existência, deixando florescer o que a nossa intimidade pode revelar. Cuidar do aspecto pessoal, familiar, social, profissional, espiritual. É o segredo da nossa plenitude, da nossa felicidade. Quando a gente conseguir fazer este cuidado, este zelo, esta gestão, nós seremos felizes. É por isso que o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, começando a nossa palestra de hoje, vai trazer para nós uma abrangência de conteúdo importantíssimo. Porque quando a gente ouve essa expressão, ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial, a gente começa a não só se ocupar, mas a se preocupar. A gente não fica sereno, fica ansioso. Meu Deus do céu, como é que eu posso ser perfeito? Eu aprendi, ouvindo uma palestra de um palestrante amigo, em que ele dizia: ser perfeito é a gente fazer o melhor ao nosso alcance em cada dia da nossa vida. Gostaram? Gostaram. A gente não vai sair daqui hoje até que todos aplaudem espontaneamente. Fazer o máximo ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Não é fazer o que a gente não dá conta. Não é fazer além da nossa força. É fazer o que nos é possível. Quando a gente faz o possível, nós vamos no limite da nossa capacidade, sem extrapolar, para que não nos estressemos, para que não entremos num estado de ansiedade, talvez até de depressão, porque criamos expectativas superdimensionadas que não conseguiremos atender. Aí a gente vai sentir que é dar um passo de cada vez. Um passo por dia. O que eu posso fazer hoje? Me empenho por fazer aquilo que eu posso fazer hoje. Quando eu penso mais, eu não dou conta. Quando eu penso menos, eu me subestimo e não aproveito o meu potencial. Por isso a necessidade do autoconhecimento, que é uma viagem para dentro de mim mesmo, que enseja a oportunidade de eu me conhecer e de saber quais são os meus limites e as minhas potencialidades. A pessoa humilde é aquela que tem os pés no chão e a cabeça erguida, porque ela sabe que pode fazer e até onde fazer. O orgulhoso, ele tem a tamanco, assim que fala aqui também, ele pisa com salto alto, ele empina o nariz e quebra a cara da boca. Porque ele acha que sabe quando não sabe. Acha que é competente quando não é. E aí ele subestima os outros e supervaloriza a si próprio. O humilde, ele sempre olha para o outro com respeito, dizendo da oportunidade que o outro tem, como um outro que merece ser respeitado. Isso é empatia. Eu enxergar a necessidade do outro, a alteridade, o outro existe. Aí eu tenho a questão de estar o mais próximo do outro para poder entender o que ele precisa. Sentir com ele a situação da sua vida. Isso é empatia. E aí eu não vou julgar, muito menos condenar. Eu estou dando um passo de cada vez.
Quando eu crio expectativas acima da minha possibilidade, eu me frustro, me decepciono, porque não darei conta. Aí tendo a entrar numa ideia de desespero, de ansiedade, e eu me sinto mal. Ser perfeito é fazer o que nos é possível. O máximo que a gente der conta na nossa condição de vida. É difícil? Nem sempre a gente calcula isso. Exatamente. Né? Todo dia. Isso. O ideal seria ter uma planilha, né, de Excel para você ver um sistema automatizado, para tudo assim, né? Vocês se lembram daquele, acho que era o gerente do amor, alguma coisa assim? Tinha um cara lá que ele calculava todo o sentimento, inclusive, ele tinha que amar até tal ponto, tinha que demonstrar alegria até tal ponto, calculava e de repente ele não conseguia. Porque a gente precisa ser espontâneo, viu, Beth? Calcular no sentido de planejar, quem sabe, de colocar isso na nossa pauta, na nossa agenda diária, mas de uma maneira que também seja espontânea, para não deixar de ser quem nós somos, ok? Então, veja, quais são as características da verdadeira perfeição? Citem uma. Humildade. Humildade. Quem que falou? A mascarada. A mascarada. Isso que eu não a vi. A humildade é a virtude por excelência. É a base de todas as demais virtudes. Por isso, Jesus começa demonstrando a humildade. Pelo exemplo, quando ele simbolicamente nasce entre animais numa manjedoura. Ele que poderia estar nas melhores opções e condições, ele estava ali ao relento, num ambiente de natureza, entre os animais e as pedras. Humildade. Para depois ensinar a humildade, quando diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quão alegres serão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira virtude tem a base de todas. Qual outra característica da perfeição, por favor? Paciência. Paciência. Disse que ter... Quem falou paciência? Você se acha uma pessoa paciente? Muito. Oh, que beleza! Diz Emmanuel que ser paciente é muito bom, Adriana, a gente reconhecer as qualidades que nós temos. Modéstia à parte, não tem problema, reconhecer. Você está admitindo uma qualidade que tem um esforço, uma conquista. É muito bacana. Emmanuel diz que a paciência é você ouvir a mesma coisa pela quinta vez, como se fosse a primeira. Alguém é paciente aqui também, como a Adriana? Não. Só a Adriana e a outra ali. Nossa, como é que é o seu nome? Ságila. Nádila. Está vendo? Você também. Olha que maravilha. A paciência é a arte da paz. Não é isso? A ciência de cultivar a sabedoria da espera. Precisa ser paciente. Ok? Por isso, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os mansos. Os mansos herdarão a terra. Não serão os impacientes, os violentos. Ok? Bom, e aí? Depois vem aqui um trecho sobre o homem de bem. Kardec coloca sobre o homem de bem nesse capítulo da perfeição, coisa maravilhosa. Ele elenca, né, diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que aplica na sua vida, no dia a dia, simplesmente a lei de amor, de justiça e de caridade. De justiça, de amor e de caridade. De caridade, de justiça e de amor, como vocês fizeram. É uma coisa impressionante. Quando eu começo a ler isso aqui, eu entro num estado de depressão. Gente, ser um homem de bem é só ser assim, não é? É você ser aquele que aplica só isso, a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, ou da verdade, simplesmente são as três revelações juntas. Você está aplicando tudo que Moisés ensinou, que é espiritual, tudo que Jesus ensinou que é espiritual, tudo que o Espiritismo está ensinando que é espiritual.
Você permite isso para semana que vem. facinho. Coisa simples. Facinho assim. E depois Kardec elenca só 19 características do homem bem. E ao final ele diz, aqui ainda não estão eleitas ou elencadas todas as características do homem bem. Se no início eu estava deprimido, aqui eu já não sei mais como eu estou. É impressionante. Só que na sua sabedoria didática, de excelente educador e exímio codificador, está gravando isso? Nunca mais vou falar desse jeito. Ele traz para nós o item 4, os bons espíritas, para trazer aquele conceito genial. Reconhece-se o verdadeiro espírita Das suas obras. pelas suas obras. Simplificou tudo, ótimo, que maravilha. É isso aí. A cada um segundo as suas obras. Reconhece pelas suas obras. A árvore é reconhecida pelas suas, né? Pelos seus frutos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E aí a gente vai ver como fica mais fácil. Pelo menos, olha, eu me reconheço ainda com más inclinações, com dificuldades, e estou trabalhando para melhorar cada dia. Confere? Eu vou passo a passo ali. Todos nós temos dificuldades, mas estamos aqui, perfeitíveis, não perfeitos. Depois ele coloca a parábola do semeador. A parábola do semeador. Aquela que diz assim, fechem os olhos, por favor. Close your eyes, please. Espontaneamente, fechemos os olhos. Pessoal aí também do Zoom, viu? Vou fechar, estou olhando vocês. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas, por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comer. Outra parte caiu com lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Mateus. E essa é uma das parábolas que Jesus explica. E a explicação que o próprio Cristo dá é a seguinte. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhes dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio de pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo, de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhes presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. O que estamos cultivando no terreno do nosso coração? Quais as sementes que estamos alimentando em nossas mentes? Tudo aquilo que pensamos acaba se concretizando em ações. Tudo aquilo que idealizamos
depois se torna realidade. Qual é o efeito da mensagem de Jesus? Do Evangelho que representa o código, o roteiro de nossas vidas, na nossa caminhada? Qual o significado do Espiritismo, que é a luz que nos ilumina o caminho para seguir esse roteiro com segurança? Essa mensagem, esta semente, ela tem caído em nós como se lançada à margem da estrada, ao largo, na calçada. Vêm os pássaros e a comem. Será que o nosso coração e a nossa mente são espinheiros? E aí a semente não consegue frutificar? É um terreno cheio de pedras que a semente não se afunda e o sol a resseca? Ou o nosso terreno íntimo está preparado para fazer frutificar, frutecer a boa semente? Não tenhamos dúvida. Hoje, nós estamos com os melhores recursos à nossa disposição. Nada nos falta. Nós temos tudo que é preciso. A assistência, o amparo, a proteção, a companhia, a amizade, a família, a casa espírita. Precisamos nos decidir efetivamente sair do mundo primitivo, do mundo de expiação e provas, estagiar no mundo de regeneração, seguir para o mundo feliz e ditoso e prosseguir atingindo a culminância no mundo celeste ou divino. Precisamos fazer uma gestão pessoal, familiar, social, profissional, espiritual da nossa vida, compreendendo que somos seres imortais e que precisamos aprender a amar a nós mesmos para que possamos amar ao próximo e amar a Deus nosso Pai. E nós temos a grande oportunidade de hoje, nesta hora, de fazer o melhor ao nosso alcance, dando o passo que nos cabe hoje para avançar nesta evolução, na conquista da plenitude, sendo perfeitos dentro das nossas possibilidades. O que estamos cultivando será aquilo que colheremos. O que a espiritualidade nos pede é para que sejamos instrumentos da paz, para que sejamos aqueles seres que colaboremos com a própria evolução do planeta, empreendendo a nossa própria realização íntima. Momentos difíceis, desafiadores, mas repletos de oportunidades. É por isso que eu gostaria de finalizar este momento trazendo uma outra música, se vocês permitirem, tá bom? Que tem a ver com tudo isso que nós aqui falamos e estamos comentando. Uma música que toca o nosso coração, que fala de renovação, que fala desse instante que estamos enfrentando nessa sociedade tão desafiadora, nessa sociedade pós-moderna, nessa sociedade materialista. E agora a gente recebe o convite de convocação para não desperdiçar a oportunidade que a gente tem.
Porque não só somos trabalhadores da última hora de um mundo de expiação e provas, como também temos a oportunidade de ser, ao mesmo tempo, aqueles que estamos sendo convidados e convocados para sermos os trabalhadores da primeira hora de um mundo de regeneração. Ao encontrarmos Jesus, o mundo de casa escura faz-se festa de luz. Vão-se as tristes lembranças, riquezas já não seduz, caminhar já não cansa, o céu na terra e luz. Cada voz, cada som, a esperança traduz, como nos muda a vida ao encontrarmos Jesus. Cada voz, cada som, a esperança traduz, o mundo de casa escura é plena festa de luz. O mundo de casa escura é plena festa de luz. Obrigado, querido. O pessoal de casa mandou um monte de aplauso também. Agora aquele abraço. Ó, em nome de todos, tá? Fique à vontade. Alguém gostaria de fazer algum comentário?